Nós vamos ler até o versículo 13. É muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos voltar em vários versículos, tá? Então vamos lendo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, apresentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como os filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinávamos por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Gente, o que esse texto da Bíblia está nos dizendo? Vocês já ouviram aquele chavão que as pessoas dizem quando alguma coisa ruim acontece com alguém? Ah, Deus castiga. É isso mesmo, Deus castiga. Mas por que Deus castiga, gente? Porque Ele nos ama. O castigo de Deus é para o nosso bem. O castigo de Deus é para que nós possamos, como diz no versículo aqui, participemos da sua santidade. Então, esse é o primeiro ponto dessa pregação. Por que nós sofremos aflições e situações na nossa vida que muitas vezes nos soam como um castigo? Para que nós saibamos que Deus se importa conosco, que Ele nos trata como filhos e que Ele não abre mão de nos ter na santidade dEle. Porque nós sabemos, gente, que existe um momento em que nós vamos ser julgados e que o sangue de Jesus já falou por nós, certo? Todos estão de acordo com isso. Mas quem nunca encontrou aquela criança no shopping, urrando, e perguntou: onde é que está a mãe? Quando você vê uma criança que está desobedecendo, a primeira coisa que você pensa quando você vê aquela criancinha é: cadê o pai e cadê a mãe? Por quê? Porque a atitude dos filhos revela o caráter do pai. Vocês conseguem compreender a dimensão disso? Quando você se torna filho de Deus, Ele não te abandona para que você haja de acordo com o seu próprio entendimento, só porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. Não. O pai que ama o filho castiga e repreende para que ele cresça e amadureça,
para que ele melhore, para que ele se desenvolva. E isso é uma coisa muito difícil da gente entender. Porque a gente nunca vê a criança de 5 anos no shopping tomando uma palmada ou uma bronca e falando, nossa, minha mãe me ama. Mas quando a gente vê uma mãe que larga o filho e deixa ele, e o filho faz o que ele bem entende, a gente pensa, poxa, que desleixo. A gente pensa, essa pessoa não está sendo uma boa mãe. Como a minha mãe mesma me ensinou, precisa de disciplina, porque senão vira monstrinho. E eu tinha que repetir na hora de tomar a palmadinha. Por quê? Porque Deus nos fez filhos e Ele nos ama. E é por isso que muitas vezes na nossa vida nós recebemos castigo. E nós não podemos agir de maneira imatura e olhar para esse castigo e pensar, poxa, Deus não me ama, ou Deus não se importa comigo. Ou pior, se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Eu passei por uma situação há algumas semanas atrás, e eu entrei no meu quarto irada, e eu falei, se o Senhor é Deus, que o Senhor me livre dessa. E Deus me respondeu, porque eu sou Deus, é que você está nessa. Porque eu vejo muitas pessoas na minha vida que não receberam a disciplina, ou pior, que receberam a disciplina e não aceitaram, e que possivelmente não vão poder participar da sua santidade, da santidade de Deus. E isso, gente, é uma coisa muito séria. Porque no momento em que a gente se converte e a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E a vida ao nosso redor parece que gira ao nosso entorno. Mas o sentido da nossa existência não é nós. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos antropocentristas. Nós somos teocentristas. Deus é o Rei. E nós fazemos parte desse universo. Por um propósito. E coisas acontecem na nossa vida para que esse propósito seja cumprido. E o propósito, gente, está de Gênesis a Apocalipse. E esse propósito é, nós vamos adorar ao Senhor Jesus e Ele vai ser glorificado eternamente. E a santidade de Deus não vai ser comprometida pelo nosso pecado. E é por isso que Jesus morreu na cruz. Por conta de Deus. Porque Deus tem um propósito com o nome dEle. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque Ele nos ama. Não sei se a gente pode numerar dessa forma em graus, porque na nossa humanidade a gente faz isso. Porque nós somos limitados pelo tempo, pela ordem das coisas, e nós temos diversas limitações. Por isso que eu pus primeiro e segundo, para enfatizar. Eu não estou querendo dizer que o amor de Deus por nós fique em segundo plano, não é isso. Mas a gente tem que entender que, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, nós não nos tornamos o centro do mundo. Nós não somos o centro da vontade de Deus, o centro do universo. Deus é o centro do universo. E nós vamos sim ser castigados, nós vamos sim sofrer consequências para que os propósitos de Deus na nossa vida sejam cumpridos. Por quê? Porque Ele nos ama. E porque, assim como nós pensamos da mãe do shopping center, que a criança esperneando, poxa, ela não é uma boa mãe, as pessoas não podem olhar para nós e dizer, quem é esse Deus? Por quê? Porque a atitude dos filhos revela o caráter do pai. E o Senhor precisa moldar as nossas atitudes. E precisa moldar o nosso caráter. Porque nós somos imagem e semelhança.
Amém? Então, o primeiro ponto é: a disciplina de Deus vem para que a gente se aproxime de Deus e para, como filhos, nós não sejamos impedidos de estar na presença dele eternamente. O segundo ponto, para nos ensinar algo para que nós possamos amadurecer. E o terceiro ponto, para que a gente saiba que ele é Deus e não nós. Para que a gente saiba que o mundo gira em torno de Deus e não em torno de nós. Os propósitos de Deus vão ser cumpridos e não o nosso. Amém? E eu trouxe um vídeo para a gente ter um pouco de dimensão de quão pequenos nós somos em relação ao planeta Terra. Quantas coisas acontecem no planeta Terra que a gente não sabe que acontecem. E quantas vezes a gente acha que nós, por sermos seres humanos racionais e inteligentes e dominarmos sobre a natureza, porque nós fazemos isso, nós não nos sentimos deuses. Então eu trouxe um videozinho curto com algumas coisas que eu não sabia que existiam, para que a gente possa ficar um pouco estupefatos com quem Deus é. Gente, eu não conhecia nenhum desses fenômenos. Imagina quantas outras coisas não acontecem onde não mora ninguém e a gente não tem nem noção. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é: então quer dizer que eu tenho que aceitar absolutamente todas as coisas ruins que acontecem na minha vida, porque Deus castiga, então eu tenho que aceitar e tudo é castigo de Deus? Não. Existem circunstâncias na nossa vida que Deus tem algo específico para nos ensinar e Ele deixa claro. Você pode ver isso na Bíblia. Ele deixa claro, Ele manda pessoas para nos mostrar, Ele fala no nosso coração, Ele manda mensagens e Ele nos mostra e Ele nos ensina, nos repreende e nós passamos pela provação e ela acaba. Já existem outras situações na nossa vida que são ataques do inimigo, que nós devemos orar, repreender e lutar contra. Mas a gente não pode agir como se nós fôssemos os super-heróis do universo e nós não temos mais nada para aprender e o sangue de Jesus nos cobriu e nós somos incríveis e pronto, acabou. Não é assim. Eu já fui uma pessoa assim. E Deus me ensinou que as coisas não funcionam desse jeito. Nós temos muito que aprender, muito. E Deus, Ele nos ensina para que a gente possa ensinar outros e para que isso seja fruto na nossa vida. E isso está muito claro aqui na palavra de Deus. Olha só, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quer dizer, a disciplina, gente, é um exercício. Como que você pode saber se algo que aconteceu na sua vida foi disciplina de Deus? Produziu fruto. Se produziu fruto, foi sim disciplina de Deus. E se você entende que aquilo não é uma disciplina de Deus, você tem sim que orar e repreender, porque o inimigo sim nos ataca. E a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Então existem essas duas situações. Eu não estou querendo dizer para vocês que vocês devem se conformar com todas as coisas que acontecem, porque todas são castigo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é: Deus, Ele é santo e Ele é justo. E Ele vai nos aperfeiçoar ao longo da nossa vida para que a gente venha cumprir os propósitos que Ele tem. E uma das coisas que me impactou mais ainda sobre tudo isso, que me fez querer falar sobre esse assunto, foi esse versículo de Romanos, que vocês aparentemente vão achar que não tem nada a ver. Romanos 1, 20. Olha só. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os que não acreditam em Deus, ele está referindo aqui. Por que eu estou falando sobre os atributos de Deus sendo revelados na natureza e mostrei esse vídeo? Porque a natureza demonstra a glória de Deus. Todo mundo está de acordo com isso, certo? Isso está escrito nesse versículo. Mas a natureza não tem livre-arbítrio. A chuva não decide chover por si só. Aquela árvore incrível não decidiu ficar incrível um dia e no outro dia ficar emburrada e falar: hoje eu não estou feliz, portanto não serei colorida. Esses atributos da natureza glorificam a Deus de uma maneira limitada. Eu e você não. Nós podemos passar pelas maiores dificuldades das nossas vidas e decidir glorificar ou não a Deus. Existe um trono onde Deus está sendo glorificado agora. E eu e você podemos adicionar glória neste trono. Só nós podemos fazer isso. Os anjos têm a quantidade de glória deles, a natureza tem a quantidade de glória delas. Quando eu e você não murmuramos diante de algo, ou não reclamamos ou dizemos um glória a Deus em uma situação de adversidade, nós estamos adicionando uma glória que o trono poderia não ter. E isso é uma coisa que é assim de mind-blowing a palavra, é de explodir o cérebro. Porque Deus, Ele é algo imutável, Ele é além da nosso entendimento, da nossa percepção, de tudo isso. Se a gente, que nós somos tão limitados, nós que somos tão pequenos diante de tudo isso, nós temos esse poder. E isso é algo glorioso. É algo para a gente acordar de manhã querendo realmente viver de maneira diferente. E eu, depois dessa revelação que eu tive, eu pensei, é por isso que Deus detesta a murmuração. Por que a murmuração é uma coisa tão ruim, tão condenada? Porque cada vez que a gente murmura, a gente perde a chance de glorificar a Deus. E de dar a Deus mais honra e mais glória e mais poder. E isso, gente, vai acontecer por um tempo limitado. Porque vai chegar num momento em que Ele vai ter toda a honra e toda a glória, porque não vai mais ter livre-arbítrio. Vai acabar. Não vai mais ter pecado, não vai mais ter condenação, e nós vamos viver com Jesus para sempre, e Ele vai ser eternamente louvado, e aí Ele vai ter toda a glória. Mas agora, a glória de Deus, ela oscila. Olha isso. E eu e você somos participantes do que acontece na sala do trono. Vamos ler o que acontece na sala do trono. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono. E ao redor estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos.
Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. E no centro do trono haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E o primeiro ser parecia um leão, e o segundo um boi, e o terceiro o rosto como homem, e o quarto parecia uma águia. E cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àqueles que está sentado no trono e vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Gente, é por isso que Deus fez o lugar de habitação dele, o tabernáculo de Davi, que ele era adorado. É por isso. Porque a nossa adoração e a nossa glória e o que a gente faz interfere sim. Nós somos participantes disso. Nós somos participantes do que acontece no céu. E isso é muito incrível. E cada vez que o Senhor decide nos disciplinar, decide nos ensinar algo, e nós aceitamos a disciplina, nós estamos glorificando a Deus. Isso é muito maravilhoso. Não só nós podemos passar a eternidade com Deus, porque Ele se importa o suficiente para nos ensinar, como no processo a gente ainda glorifica a Deus. E me arrisco a dizer que isso vai gerar galardão. Porque se você tem a opção de fazer algo bom e glorificar a Deus, ou não fazer, e você faz e glorifica, o que mais pode gerar galardão no céu? Asterisco nessa parte, porque eu não tenho um versículo para isso. Mas eu estou refletindo aqui com vocês a respeito disso. Gente, a gente pode melhorar muito. E o processo de melhorar é fabuloso, como diria minha amiga Silvia. É muito bom. E assim, quando a gente começa a compreender isso, quando a gente começa a compreender que sem Deus a gente está sempre se desviando, e com Deus Ele põe a gente no prumo, e Ele faz isso por amor. Gente, como eu sou grata que Deus me fez passar por aquela tribulação tão pequena. Tão pequena. Porque também, gente, existem pessoas que endurecem o coração e que não passam pela tribulação. E às vezes, por isso que Deus fala que tem porta larga e tem porta estreita. Desviam do caminho e procuram outra maneira, e ignoram a advertência de Deus. E aí você perde tudo isso. Deixa eu voltar lá em Hebreus. E aí a maneira como ele conclui é muito incrível. Esse versículo, gente, esse capítulo, depois leiam com muita atenção, porque ele também faz uma comparação com Jesus, com o que Jesus passa, com o que a gente está passando, não ter comparação. Tudo isso que eu não vou explorar nesse momento, porque senão vai ficar muito longo. E a conclusão é: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado.
A disciplina tem a ver com cura. Nunca tem a ver com punição. Deus nunca está te punindo por prazer. Ele é um Deus sádico. O castigo não tem a ver com isso. A mãe que dá um tapinha na mão da criança que vai pôr o dedo na tomada, quer que ela não morra. Porque pode ter um momento em que a mãe não veja ela fazendo aquilo. E ela vai fazer. Então, a disciplina tem a ver com isso. Com te ensinar o caminho correto. Eu espero que eu tenha conseguido juntar os dois temas. A glória de Deus e a disciplina de Deus. Porque se Deus não fosse glorioso e maravilhoso e bom e justo e digno, e nós não fôssemos a semelhança dele, nada do que aconteceu na história da humanidade teria acontecido. Porque todo o processo de salvação aconteceu porque nós, como semelhança de Deus, não podemos ser corruptos. A semelhança de Deus tem que ser justa, pura, plena, boa e maravilhosa. E nós vamos chegar lá. Esse é outro ponto maravilhoso e positivo. Não tem, se você se submeter à vontade de Deus, você não vai fracassar. Não vai. Deus, Ele vai endireitar a sua vereda, Ele vai te levar para o caminho, mantenha o seu coração nele, e você vai chegar no caminho. Você pode ter umas disciplinas maiores, umas disciplinas menores, vai ter momentos que você vai poder glorificar mais, vai ter momentos que você vai poder glorificar menos. Mas você vai chegar. E isso, gente, é porque Deus é bom. Não tem nada a ver com a gente. É só a gente entregar o caminho, confiar nele, e o demais Ele vai fazer. Amém? Vamos glorificar um pouco? Amém? Ô Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Pai. Pai que disciplina o filho a quem ama. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou. Obrigado, Pai, porque o Senhor podia ter desistido de nós, Pai, e o Senhor decidiu não desistir. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a chance de te glorificar, Pai, em meio às adversidades. Obrigado porque nós temos um bônus e o resto da criação não tem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, porque a tua mão, Pai, poderosa não falha conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estende, Pai, as tuas asas sobre nós e nos dá descanso. Obrigado, Pai, porque o Senhor é rápido na disciplina. Obrigado, Pai, porque o Senhor não se cansa de nós. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada dia, Pai. Obrigado porque o Senhor é soberano e está no controle das nossas vidas. Obrigado porque não depende só de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo venha trazer descanso e paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada um, Pai, que tem passado por um período de disciplina. Pai, ensina o que o Senhor tem para ensinar e nos traz o descanso. E Pai, se existem adversidades na nossa vida que não são disciplina, nós oramos para que cessem agora em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor passe o Teu sangue sobre cada um de nós, para que nós estejamos selados contra os ataques do inimigo.
E nós decidimos, Pai, nesse dia, render honra e glória, Pai, ao único que merece. Pai, nós não merecemos, Senhor. Pai, nós dizemos que nós não somos o centro, Pai. E que nós estamos tão felizes, Senhor, porque nós não somos. Obrigado, Pai, pelo alívio que é saber que as nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Obrigado por cuidar de nós, Pai. Obrigado por nos moldar, por colocar o seu caráter em nós. Obrigado, Senhor. Ensina-nos, Pai, a ser mais agradecidos e menos murmuradores. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos incomode cada vez que nós temos uma chance de Te glorificar e nós perdemos. Pai, obrigada porque o Senhor nos permitiu ter a honra de participar na Tua adoração de maneira livre. Obrigado, Pai, porque nós somos livres para Te adorar. Livres para estar na Tua presença. E nós queremos dizer, Pai, que hoje nós escolhemos a Tua presença. Pai, eu escolhi a Tua presença, Senhor. Escolhemos, Pai, a Ti. Queremos ver a Tua face, Pai. Perdoa as nossas transgressões, Senhor. Obrigado, Pai, porque quando nós nos arrependemos, o Senhor esquece. O Senhor é rápido para perdoar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz cura. Obrigado, Pai, pela Tua disciplina curativa e não punitiva. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite amadurecer em Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós vamos ver a Tua face. Porque o Senhor concedeu a nós, os adoradores, os que decidiram, Pai, viver para Ti. O Senhor concedeu o privilégio de Te adorar pela eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu não abrir mão de nós. Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor corrija, Senhor, tudo aquilo que o Senhor precisa corrigir. Porque assim como o Senhor não abre mão de nós, nós não abrimos mão, Pai, da Tua presença. E nós sabemos, Pai, que nós não podemos entrar na Tua presença de qualquer jeito. Portanto, faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a respeito da Tua santidade, do Teu amor. Nos mostra, Pai. Nos mostra, Senhor, quem é o Rei da Glória. Te agradecemos, Senhor, pela Tua maravilhosa graça.